Todavia, Traveler não dormia. Depois de uma ou duas tentativas o pesadelo continuava rondando, e por fim sentou-se na cama e acendeu a luz. Talita não estava, essa sonâmbula, essa falena de insonias. Traveler bebeu um copo de cachaça e vestiu o paletó do pijama. A cadeira de vime parecia mais fresca do que a cama, e era uma boa noite para se ficar lendo. De vez em quando, escutava passos no corredor, e Traveler foi 2 vezes à porta que dava para a ala administrativa. Não havia ninguém, nem sequer a ala. Talita devia estar trabalhando na farmácia. Era incrível como a entusiasmava o reingresso na ciência, as pequenas balanças, os antipiréticos. Traveler começou a ler, entre cachaça e cachaça. De qualquer modo, era estranho que Talita não tivesse regressado da farmácia. Quando reapareceu, com um ar de fantasma que até metia medo, a garrafa de cachaça estava tão esvaziada que Traveler quase não se importou em vê-la ou não vê-la. Conversaram durante algum tempo sobre os mais variados assuntos, enquanto Talita desdobrava uma camisola e diversas teorias, quase todas toleradas por Traveler, que, a essa altura, tendia para a benevolência. Depois, Talita adormeceu, de barriga para cima, com um sono intranquilo, entrecortado por movimentos bruscos e queixumes. Era sempre assim. Traveler nunca conseguia dormir quando Talita estava inquieta, mas, logo que era vencido pelo cansaço, ela acordava e ficava imediatamente nervosa por vê-lo protestar ou contorcer-se em sonho, e assim passavam a noite, como que num sobe e desce. Para piorar as coisas, a luz ficará acesa, e era complicadíssimo alcançar o interruptor, razão pela qual acabaram por acordar inteiramente, e então Talita apagou a luz e encostou-se um pouco em Traveler, que transpirava e se contorcia. Horácio viu a maga esta noite, informou Talita. Viu-a no pátio, há 2 horas, quando você estava de guarda. Ah! Exclamou Traveler, deitando-se de costas e procurando cigarros pelo sistema Braille. Acrescentou uma frase confusa, que saía de suas últimas leituras. A maga era eu, explicou Talita, encostando-se mais ao corpo de Traveler. Não sei se você entende. Perfeitamente. Isso tinha de acontecer. O que me surpreende é que ele tenha ficado tão surpreso com a confusão. Oh, você sabe, Horácio cria as complicações e depois olha para elas com o mesmo ar dos cachorros quando fazem cocô e o ficam contemplando, estupefatos. Acho que aconteceu a mesma coisa naquele dia em que o fomos buscar no navio, disse Talita. A coisa parece-me inexplicável, pois ele nem sequer me olhou, e vocês 2 abandonaram-me completamente, com o gato debaixo do braço. Traveler murmurou algo ininteligível. Confundiu-me com a maga, insistiu Talita. Traveler ouvia-a falar, aludindo, como todas as mulheres, à fatalidade, à inevitável concatenação das coisas, e teria preferido que ela se calasse, mas Talita resistia corajosamente, apertava-se contra ele e empenhava-se em contar-se e, naturalmente, em contar-lhe. Traveler deixou-se levar. Primeiro, surgiu o velho com o pombo, e então fomos até o porão. Horácio falava todo o tempo da descida, daqueles abismos que o preocupam. Estava desesperado. Manu, dava medo ver como ele parecia tranquilo, e no entanto. Descemos pelo elevador de carga, e ele foi fechar uma das geladeiras, uma coisa horrível. Então, você desceu, disse Traveler. Ótimo. Foi diferente, respondeu Talita. Não era como descer. Falamos muito, mas eu sentia como se Horácio estivesse em outro lugar, falando com outra mulher, uma mulher afogada, por exemplo. Agora penso isso, mas ele ainda não tinha me dito que a maga se afogou num rio. Não se afogou coisa nenhuma, exclamou Traveler. Estou certo de que ela não se afogou, embora tenha de confessar que não estou bem informado. Mas basta conhecer Horácio. Acha que morreu, Manu, e ao mesmo tempo Horácio sente que ela está perto dele, e esta noite fui eu. Falou que também a vira no navio e debaixo da ponte da Avenida Saint-Martin. Não diz isso como se estivesse falando de uma alucinação. Também não espera que a gente acredite. Diz, nada mais, e é verdade, é algo que está aí. Quando fechou a geladeira e eu tive medo, e disse não sei o que, começou a me olhar, e olhava era para outra. Eu não sou o zumbi de ninguém, Manu, não quero ser o zumbi de ninguém. Traveler passou-lhe a mão pelo cabelo, mas Talita afastou-o com impaciência. Sentara-se na cama, e ele a sentia tremer. Tremer com aquele calor. Contou-lhe que Horácio a tinha beijado, e procurou explicar o beijo, mas, como não encontrava as palavras,
ia tocando em Traveler na escuridão, suas mãos caíam sobre seu rosto, seus braços resvalavam-lhe pelo peito, apoiavam-se em seus joelhos, e de tudo isso nascia como que uma explicação que Traveler era incapaz de rejeitar, um contágio que vinha de muito longe, de algum lugar no fundo ou no alto, ou em qualquer parte que não fosse aquela noite e aquele quarto, um contágio que, através de Talita, também o ia possuindo, um murmúrio como um anúncio intraduzível, a suspeita de que se encontrava diante de algo que poderia ser um presságio, mas a voz que o proferia estava quebrada e, quando anunciava esse presságio, falava num idioma incompreensível, e, apesar disso, era o único necessário, ali ao alcance da mão, reclamando o reconhecimento e a aceitação, debatendo-se contra uma parede esponjosa, de fumaça e de cortiça, inefável e oferecendose, despido entre os braços, como de água. Indo-se entre lágrimas. A dura crosta mental, conseguiu pensar Traveler. Escutava confusamente que o medo, que Horácio, que o elevador de carga, que o pombo, um sistema comunicável voltava a entrar, aos poucos, no ouvido. De modo que o pobre infeliz tinha medo de que ele o matasse, era ridículo. Mas ele disse isso, mesmo. Custa-me acreditar, você sabe como ele é orgulhoso. É outra coisa, respondeu Talita, tirando-lhe o cigarro e tragando-o com uma espécie de avidez de cinema mudo. Creio que o medo que sente é como um último refúgio, a barra onde prende as mãos antes de se lançar no vazio. Está muito contente de sentir medo, esta noite, sei que está contente. Isso falou Traveler, respirando como um verdadeiro, e Og não seria entendido pela cuca, garanto. E devo estar muito inteligente esta noite, pois essa do medo alegre é algo duro de engolir, velha. Talita moveu-se um pouco mais na cama e apoiou-se em Traveler. Sabia que estava de novo a seu lado, que não tinha se afogado, que ele a estava segurando na superfície, e que no fundo era uma lástima, uma maravilhosa lástima. Os dois sentiram isso no mesmo instante, e escorregaram um para o outro como que para cair em si mesmos, na terra comum onde as palavras e as carícias e as bocas os envolviam como a circunferência envolve o círculo, essas metáforas tranquilizadoras, essa velha tristeza satisfeita de voltar a ser o de sempre, de continuar, de se manter flutuando contra o vento e a maré, contra o chamado e a queda. Não sabia de onde lhe viera o costume de andar sempre com barbantes nos bolsos, de juntar fios coloridos e metê-los entre as páginas dos livros, de fabricar todo tipo de figuras com essas coisas e com cola. Enquanto enrolava um barbante negro na maçaneta, Oliveira perguntou-se se a fragilidade dos fios não lhe daria algo como uma satisfação perversa, e concordou em que maybe peutetre e quem é que garante. A única coisa certa era que os barbantes e os fios o alegravam, que nada lhe parecia mais aliciante do que armar, por exemplo, um gigantesco dodecaedro transparente, tarefa de muitas horas e muita complicação, para depois aproximar dele um fósforo e ver como uma chamazinha de nada ia e vinha enquanto Gekrepten retorce as mãos e dizia que era uma vergonha queimar algo tão bonito. Difícil explicar-lhe que, quanto mais frágil e perecível fosse a armação, mais liberdade tinha para fazê-la e desfazê-la. Oliveira considerava os fios o único material justificável para suas invenções, e só de vez em quando, se o encontrasse na rua, dispunha-se a usar um pedaço de arame ou um aro. Agradava-lhe que tudo o que fizesse estivesse o mais possível cheio de espaço livre e que o ar entrasse e saísse, particularmente que saísse. Coisas semelhantes lhe ocorriam com os livros, as mulheres e as obrigações, e não pretendia que Gekrepten ou o cardeal primaz entendessem essas festas. Aquilo de enrolar um barbante negro na maçaneta começou quase 2 horas depois, já que, nesse meio tempo, Oliveira fizera diversas coisas no seu quarto e fora dele. A ideia das bacias era clássica, e ele não se sentiu muito orgulhoso em adotá-la, mas na obscuridade uma bacia de água no chão configura uma série de valores defensivos bastante sutis. Surpresa, talvez terror, em todo caso a cólera cega que se segue à consciência de ter metido um sapato de fanacal ou de tonça na água, e a meia ainda por cima, e que tudo isso jorre água, enquanto o pé, completamente perturbado, agita-se na meia, e a meia no sapato, como um rato afogando-se ou um daqueles pobres sujeitos que os sultões ciumentos lançavam no Bósforo dentro de um saco cozido, com barbante, naturalmente. Tudo acabava sempre por encontrar-se, era bastante divertido verificar que a bacia com água e os fios se encontravam no final do raciocínio, e não no princípio, mas Horácio permitia-se aqui a conjectura de que a ordem dos raciocínios não tinha a de seguir o tempo físico, o antes e o depois, e b, que talvez o raciocínio tivesse se cumprido inconscientemente para levá-lo da noção do barbante para a da bacia cheia de água. Finalmente, sempre que analisava as coisas um pouco, caía em graves suspeitas de determinismo.
O melhor que tinha a fazer era continuar a se entrincheirar, sem se preocupar muito com as razões ou as preferências. De qualquer modo, o que é que vinha primeiro, o barbante ou a bacia? Como execução, a bacia, mas o barbante fora decidido antes. Não valia a pena continuar preocupando-se, quando a sua vida, afinal, estava em jogo. A obtenção das bacias era muito mais importante, e a primeira meia hora consistiu numa cautelosa exploração do segundo andar e de parte do andar térreo, de onde regressou com 5 bacias de tamanho médio, 3 escarradeiras e uma lata vazia de doce de batata doce. Tudo isto agrupado sob a rubrica geral de bacia. O 18, que estava acordado, insistiu em lhe fazer companhia, e Oliveira acabou por aceitar, decidido a mandá-lo embora logo que as operações defensivas alcançassem certa envergadura. Para a parte dos fios, o 18 mostrou-se muito útil, porque, tão logo Oliveira o informou das necessidades estratégicas, revirou seus olhos verdes de uma beleza maligna e disse que a 6 tinha caixas e caixas de fios coloridos. O único problema era que a 6 estava no andar térreo, na ala de Remorino, e, se este acordasse, a coisa ia ficar feia. O 18 afirmava, além do mais, que a 6 estava louca, situação que complicava a incursão ao seu quarto. Revirando seus olhos verdes de uma beleza maligna, propôs que Oliveira mantivesse guarda no corredor, enquanto ele, descalço, fosse se apoderar dos fios, mas Oliveira achou que isso era ir demasiado longe e optou por assumir pessoalmente a responsabilidade de entrar no quarto das 6, àquela hora da noite. Era bastante divertido pensar em responsabilidade quando se invadia o quarto de uma moça que roncava de boca para cima, exposta aos piores contratempos. Com os bolsos e as mãos cheios de novelos de barbante de fios coloridos, Oliveira ficou olhando para ela durante um momento, encolhendo os ombros em seguida, como se quisesse fazer com que a responsabilidade lhe pesasse menos. O 18, que o esperava em seu quarto, contemplando as bacias amontoadas sobre a cama, achou que Oliveira não juntara barbantes em quantidade suficiente. Revirando seus olhos verdes de uma maligna beleza, afirmou que, para completar eficazmente os preparativos de defesa, era preciso uma boa quantidade de rolamentos e uma F-pistole. A ideia dos rolamentos agradou bastante a Oliveira, embora ele não soubesse do que se tratava, mas rejeitou o plano da F-pistole. O 18 abriu seus olhos verdes de uma maligna beleza e disse que a F-pistole que ele mencionara não era o que o doutor imaginara. Dizia doutor com o tom necessário, para que qualquer pessoa pudesse se dar conta de que estava dizendo aquilo apenas para brincar, mas que, em virtude de sua recusa, iria tratar de obter apenas os rolamentos. Oliveira permitiu que ele fosse, esperando que não voltasse, pois tinha vontade de ficar sozinho. Às 2 horas, teria de chamar Remorino para que o substituísse, e ainda tinha de pensar em muita coisa. Se Remorino não o encontrasse no corredor, viria buscá-lo no quarto, e isso não lhe convinha, a menos que fosse para fazer a primeira experiência das defesas às suas custas. Rejeitou a ideia porque as defesas haviam sido concebidas na previsão de um determinado ataque, e Remorino ia entrar com um ponto de vista inteiramente diferente. Agora, sentia cada vez mais medo, e, quando sentia medo, olhava para o seu relógio de pulso, e esse medo ia aumentando com a hora. Pôs-se a fumar, enquanto estudava as possibilidades defensivas do quarto, e, às 1:50, foi pessoalmente acordar Remorino. Transmitiu-lhe um relatório que era uma joia, com sutis alterações das folhas de temperatura, da hora dos calmantes e das manifestações sindromáticas e eupépticas dos doentes do primeiro andar, de tal modo que Remorino teria de passar quase todo o tempo ocupado com eles, enquanto os do segundo andar, segundo o mesmo relatório, dormiam placidamente. E a única coisa de que precisavam era que ninguém fosse incomodá-los durante a noite. Remorino desejou saber, sem grande vontade, se aqueles cuidados e aqueles descuidos procediam da alta autoridade do doutor Ovegero, ao que Oliveira respondeu hipocritamente com o advérbio monossilábico de afirmação, o mais adequado à circunstância. Depois disso, separaram-se amigavelmente, e Remorino subiu um andar, bocejando, enquanto Oliveira subia 2, tremendo. Mas de nenhum modo ia aceitar a ajuda de uma pistola, embora consentisse no uso dos tais rolamentos. Teve, porém, um momento de paz, pois o 18 não chegava, e assim podia ir enchendo as bacias e as escarradeiras, dispondo-as numa primeira linha de defesa, um pouco mais atrás da primeira barreira de fios, ainda teórica, mas já perfeitamente planejada, e ensaiando as possibilidades de avanço, a eventual queda da primeira linha e a eficácia da segunda. Entre 2 bacias, Oliveira molhou o rosto e as mãos com água fria, encharcando o pescoço e o cabelo. Fumava o tempo todo, mas não chegava nem à metade do cigarro e ia logo para a janela jogar fora a bagana e acender mais um cigarro. As baganas caíam sobre o jogo da amarelinha,
e Oliveira calculava bem os seus lances para que cada olho brilhante ardesse um momento em diferentes casas. Era divertido. Aquela hora, ocorria-lhe encher-se de pensamentos alheios, dona Nobis passem, que o bacanque Tchacamala tenha pesos duradouros, coisas assim, e também de repente sentia cair farrapos de uma matéria mental, algo entre noção e sentimento. Por exemplo, que fazer barricada era a maior das torpezas, que a única coisa insensata e, portanto, experimentável e talvez eficaz teria sido atacar em vez de se defender, acossar em vez de ficar ali, tremendo e fumando e esperando que o 18 voltasse com os rolamentos, mas durava pouco, quase como cigarros, e as mãos lhe tremiam, e ele sabia que só lhe restava aquilo, mas outra recordação que era como que uma esperança surgia-lhe de repente, uma frase onde alguém dizia que as horas do sono e da vigília ainda não se haviam fundido na unidade, e isso era seguido por uma risada que ele escutava como se não fosse sua, e uma careta na qual se demonstrava adequadamente que aquela unidade estava demasiado longe e que nada do sono o ajudaria na vigília. Ou vice-versa. Atacar Traveler como melhor defesa era uma possibilidade, mas significava invadir aquilo que ele sentia cada vez mais como uma massa negra, um território onde pessoas estavam dormindo e onde ninguém esperava absolutamente ser atacado àquela hora da noite e por razões inexistentes em termos de massa negra. Todavia, embora sentisse isso, Oliveira considerava desagradável ter formulado a coisa em termos de massa negra. O sentimento era como uma massa negra, mas por culpa dele mesmo e não do território onde Traveler dormia. Assim, o melhor era não usar palavras tão negativas quanto massa negra, mas chamá-lo simplesmente de território, já que uma pessoa acaba sempre por dar um nome qualquer aos seus sentimentos. É preciso dizer que o território começava em frente do seu quarto, e atacar o território era desaconselhável, visto que os motivos do ataque deixariam de ter qualquer explicação ou possibilidade de serem entendidos por parte do território. Em compensação, se ele se entrincheirasse em seu quarto e Traveler viesse atacá-lo, ninguém poderia afirmar que Traveler ignorava o que estava fazendo, e o atacado, por seu lado, estaria perfeitamente preparado e tomaria suas medidas, precauções e rolamentos, fossem estes o que fossem. Enquanto isso, podia ficar fumando à janela, estudando a disposição das bacias cheias de água e dos fios, e pensando na unidade tão posta à prova pelo conflito do território contra o quarto. Oliveira sempre sofreria por não poder ter sequer uma noção daquela unidade, que outras vezes chamara de centro, e que, à falta de contornos mais precisos, reduzia-se a imagens como a de um grito negro, um quibutz do desejo, já tão longe, aquele quibutz de madrugada e vinho tinto, e até uma vida digna desse nome, porque sentiu isso enquanto jogava o cigarro sobre a casa 5. Fora suficientemente infeliz para imaginar a possibilidade de uma vida digna depois de diversas indignidades, minuciosamente levadas a cabo. Nenhuma daquelas coisas podia ser pensada, mas em compensação deixavam-se sentir em termos de contrações do estômago, território, respiração profunda ou espasmódica, suor na palma das mãos, acender um cigarro atrás do outro, cãibras na barriga, sede, gritos silenciosos que explodiam como massas negras na garganta. Sempre havia alguma massa negra nesse jogo. Vontade de dormir, medo de dormir, ansiedade, a imagem de um pombo que já tinha sido branco, trapos de todas as cores no fundo daquilo que poderia ter sido uma passagem, círios no alto de uma lona, e chega, meu amigo, chega, por favor. Mas era bom ter se sentido profundamente ali durante um tempo incomensurável, sem pensar no que quer que fosse, apenas sendo aquilo que estava ali com um torniquete preso no estômago. Aquilo contra o território, a vigília contra o sono. Mas dizer, a vigília contra o sono já era reingressar na dialética, era corroborar uma vez mais que não havia mais remota esperança de unidade. Por isso, a chegada do 18 com os rolamentos valia como um excelente pretexto para voltar aos preparativos de defesa, mais ou menos às 13h20 em ponto. O 18 revirou seus olhos verdes de uma maligna beleza e desdobrou uma toalha onde trazia os rolamentos. Disse que espiara Remorino e que este tinha tanto trabalho com a 31, o 7 a 45 que nem pensaria em subir ao segundo andar. O mais provável era que os doentes tivessem resistido, indignados, às novidades terapêuticas que Remorino pretendia aplicar-lhes, e a distribuição das pílulas ou de injeções levaria bastante tempo. De qualquer modo, Oliveira achou melhor não perder mais tempo, e, depois de indicar ao 18 que dispusesse os rolamentos da maneira mais conveniente, começou ensaiando a eficácia das bacias cheias de água, para o que foi até o corredor, vencendo o medo que lhe dava sair do quarto e encarar a luz violeta do corredor, voltando a entrar com os olhos fechados, imaginando ser Traveler e caminhando com os pés um pouco para fora, como Traveler. Ao dar o segundo passo, embora o soubesse, meteu o sapato esquerdo numa escarradeira cheia de água e, ao tentar soltar o pé,
fez com que a escarradeira voasse pelo ar e fosse, por sorte, cair sobre a cama sem fazer o menor ruído. O 18, que andava pelo quarto semeando os rolamentos, levantou-se com um pulo e, revirando seus olhos verdes de uma maligna beleza, sugeriu uma pilha de rolamentos entre as duas linhas de bacias, a fim de completar a surpresa da água fria com a possibilidade de um senhor tropeção. Oliveira nada lhe disse, mas deixou fazer o que queria, e, depois de voltar a colocar a escarradeira no seu lugar, começou a enrolar uma linha preta na maçaneta da porta. Em seguida, estendeu a linha até a escrivaninha e amarrou-a nas costas da cadeira, colocando a cadeira sobre duas pernas, apoiada de canto na beira da escrivaninha. Era suficiente que alguém tentasse abrir a porta para que a cadeira caísse no chão. O 18 saiu para o corredor, fazendo novo ensaio, e Oliveira segurou a cadeira para evitar o ruído. A presença amigável do 18 já começava a incomodá-lo, visto que, de vez em quando, revirava seus olhos verdes de uma beleza maligna e queria contar-lhe a história da sua entrada na clínica. Era certo que bastava colocar um dedo diante da boca para que ele se calasse, envergonhado, e ficasse 5 minutos de costas para a parede, mas Oliveira, mesmo assim, ofereceu-lhe um maço de cigarros e disse-lhe que fosse dormir e não deixasse que Remorino o visse. Vou ficar aqui com o senhor, doutor, disse o 18. Não, vá deitar-se. Eu posso me defender sozinho. Devia ter uma F-pistole, já lhe disse. Crava grampos em todos os lugares e é ótima para prender os fios. Eu me arranjo, velho, disse Oliveira. Vá dormir, mas estou muito agradecido, acredite. Bem, doutor, então só posso desejar-lhe que tudo corra bem. Tchau, durma bem. Repare bem nos rolamentos, vai ver que não falham. Deixe-os como estão e pode ficar tranquilo. De acordo. Se, mais tarde, quiser a F-pistole, pode avisar-me. O 16 tem uma. Obrigado. Tchau. Às 13h30, Oliveira acabou de colocar os fios. O 18 foi embora com as palavras, ou pelo menos com aquilo de olharem um para o outro de vez em quando ou se oferecerem um cigarro. Numa escuridão quase completa, pois taparam o abajur com um pullover verde, que estava queimando aos poucos, era estranho bancar a aranha indo de um lado para o outro com os fios, da cama para a porta, da pia para o armário, estendendo de cada vez 5 ou 6 fios e retrocedendo com muito cuidado para não pisar nos rolamentos. No final, ia ficar encurralado entre a janela, um lado da escrivaninha, colocada contra a parede, à direita, e a cama, encostada à parede da esquerda. Entre a porta e a última linha, estendiam-se sucessivamente os fios anunciadores, da maçaneta até a cadeira inclinada, da maçaneta até um cinzeiro de propaganda do vermute martini, colocado na beira da pia, e da maçaneta a uma das gavetas do armário, cheia de livros e papéis, segura apenas pela borda, as bacias cheias de água, formando 2 linhas defensivas irregulares, mas orientadas em geral da parede da esquerda à da direita, ou seja, a primeira linha ia da pia ao armário e a segunda linha ia dos pés da cama até as pernas da escrivaninha. Só restava 1 metro livre entre a última série de bacias cheias de água, sobre a qual se estendiam vários fios, e a parede na qual se abria a janela sobre o pátio, 2 andares abaixo. Sentando-se na beira da escrivaninha, Oliveira acendeu outro cigarro e pôs-se a olhar pela janela. Em dado momento, despiu a camisa e guardou-a debaixo da mesa. Agora, já não podia beber, embora sentisse sede. Ficou assim, de camiseta, fumando e olhando para o pátio, mas com a atenção fixa na porta, apesar de distrair-se, de tempos em tempos, apenas por um momento, quando lançava um cigarro meio fumado sobre o jogo da amarelinha. Não estava muito mal instalado, embora a beira da escrivaninha fosse dura e o cheiro de queimado do pullover lhe causasse uma espécie de náusea. Acabou por apagar a luz e, pouco a pouco, viu desenhar-se um traço violeta ao pé da porta. Isso significava que, quando o traveler chegasse, seus sapatos de borracha cortariam em 2 pontos o traço violeta, um sinal involuntário de que o ataque iria ser iniciado. Quando o traveler abrisse a porta, aconteceriam várias coisas e poderiam acontecer muitas outras. As primeiras eram mecânicas e fatais, dentro da estúpida obediência do efeito à causa, da cadeira ao fio, da maçaneta à mão, da mão à vontade, da vontade à... E por aí se passavam as outras coisas, que poderiam ocorrer ou não, dependendo do modo pelo qual a queda da cadeira no chão, a destruição em 5 ou em 6 pedaços do cinzeiro Martini e o ruído da gaveta do armário repercutissem em Traveleiro e no próprio Oliveira, porque agora, enquanto acendia outro cigarro com a bagana do anterior, lançando esta bagana de maneira a cair sobre a 9ª casa, e vendo-a cair na 8ª e saltar para a 7ª, bagana de merda,
Agora talvez fosse o momento de perguntar a si mesmo o que iria fazer quando a porta se abrisse e metade de seu quarto fosse para a casa do caralho e se ouvisse a surda exclamação de Traveler, se tratasse de uma exclamação ou se fosse surda. No fundo, fora muito estúpido ao rejeitar a F-pistole, pois, além do abajur, que pesava pouco, e da cadeira, no canto da janela, não contava com o menor arsenal defensivo, e com o abajur e a cadeira não iria muito longe, se Traveler conseguisse quebrar as 2 linhas de bacias cheias de água e escapasse de escorregar nos rolamentos. Mas não conseguiria. Toda aquela estratégia consistia precisamente nisso. As armas de defesa não podiam ser da mesma natureza que as armas ofensivas. Os fios, por exemplo, provocariam em Traveler uma impressão terrível quando ele avançasse na obscuridade e sentisse crescer como que uma sutil resistência contra o seu rosto, seus braços e pernas, e surgisse nele aquele nojo insuperável do homem que se enreda numa teia de aranha. Supondo que em 2 saltos arrancasse todos os fios, supondo que não metesse um sapato numa das bacias cheias de água e que não patinasse num dos rolamentos, chegaria finalmente ao setor da janela e, apesar da obscuridade, reconheceria a silhueta imóvel, sentada na borda da escrivaninha. Era extremamente improvável que chegasse até a escrivaninha, mas, se chegasse, não havia dúvida de que uma F-pistole seria inteiramente inútil a Oliveira, não tanto pelo fato de o 18 ter falado de uns tais grampos, mas porque não haveria um encontro como Traveler talvez o imaginasse, e sim uma coisa totalmente diferente, algo que ele era incapaz de imaginar mas que sabia, com tanta certeza como se o estivesse vendo ou vivendo, um resvalar da massa negra que vinha de fora contra isso que ele sabia sem saber, um desencontro incalculável entre a massa negra Traveler e isso que estava na beira da escrivaninha fumando. Algo como a vigília contra o sono, as horas do sono e da vigília, dissera alguém um dia, ainda não se haviam fundido na unidade, mas dizer vigília contra sono era admitir até o final que não existia qualquer esperança de unidade. Em compensação, era possível que a chegada de Traveler fosse como um ponto extremo do qual poderia tentar, uma vez mais, o salto de um para o outro, e, ao mesmo tempo, do outro para um, mas precisamente esse salto seria o contrário de um choque. Oliveira estava certo de que o território Traveler não podia chegar até ele, ainda que lhe caísse em cima, batesse nele, lhe arrancasse a camiseta a socos, cuspisse em seus olhos e em sua boca, torcesse seus braços até lançá-lo pela janela. Se uma F-pistole era completamente ineficaz contra o território, visto que, segundo 18, não passava de um grampeador ou algo parecido, que valor poderia ter uma faca Traveler ou um soco Traveler, pobres F-pistoles inadequadas para vencer a invencível distância de um corpo a corpo em que um corpo começaria por negar o outro, ou o outro a um. E se na realidade Traveler podia matá-lo, e por alguma razão ele tinha a boca seca e as palmas das mãos transpirando abominavelmente, tudo levava a negar essa possibilidade num plano em que a sua ocorrência de fato tivesse confirmação tão somente para o próprio assassino. Mas melhor ainda era sentir que o assassino não era um assassino, que o território nem sequer era um território, diminuir e inferiorizar e subestimar o território para que de tanta confusão e de tanto cinzeiro quebrado no chão não ficasse mais do que ruído e consequências desprezíveis. Se afirmasse, lutando contra o medo, nesse estranhamento total com relação ao território, então a defesa seria o melhor dos ataques, a pior punhalada nasceria do cabo e não da lâmina. Mas que ganharia ele com metáforas àquela hora da noite, quando a única coisa sensatamente insensata era deixar que os olhos vigiassem a linha violeta por baixo da porta, aquela fronteira termométrica do território. Às 4:10, Oliveira endireitou-se, movendo os ombros para se relaxar, e foi sentar-se no parapeito da janela. Achava curioso pensar que, se tivesse a sorte de tornar-se louco naquela noite, a liquidação do território Traveler teria sido absoluta. Solução nada adequada ao seu orgulho e à sua intenção de resistir a qualquer forma de entrega. De qualquer modo, imaginar Ferraguto inscrevendo no registro dos pacientes, colocando-lhe um número na porta e um olho mágico para espiá-lo de noite. E Thalita preparando-lhe medicamentos na farmácia, passando pelo pátio com muito cuidado para não pisar no jogo da amarelinha, para nunca mais voltar a pisar no jogo da amarelinha. Sem falar de Manu, o infeliz, terrivelmente desconsolado por seu desajeitamento e por sua tentativa absurda. Voltando-se de costas para o pátio, equilibrando-se perigosamente no parapeito da janela, Oliveira sentiu que o medo começava a desaparecer e que isso era ruim. Não tirava os olhos daquele risco de luz violeta, mas cada respiração dava-lhe um contentamento enorme, finalmente sem palavras, sem qualquer relação com o território, e a alegria era precisamente isso, sentir como o território ia cedendo. Não importava até quando, com cada inspiração o ar quente do mundo reconciliava-se com ele, como já ocorrerá uma ou outra vez na sua vida. Já nem sequer precisava fumar,
durante alguns minutos conseguiria a paz consigo mesmo, e isso equivalia a abolir o território, vencer sem batalha, e a querer finalmente dormir no despertar, nessa teia onde a vigília e o sono misturavam as primeiras águas e descobriam que não havia águas diferentes. Mas isso era ruim, naturalmente. Naturalmente tudo isso teria de ser interrompido pela brusca interposição de 2 setores negros à meia distância do risco de luz violeta, e um arranhar tímido na porta. Foi você quem quis, pensou Oliveira, deslizando até ficar encostado à escrivaninha. A verdade é que, se tivesse continuado assim mais algum tempo, teria caído de cabeça no jogo da amarelinha. Entre de uma vez, Manu, a verdade é que você não existe ou não existo eu, ou somos tão imbecis que acreditamos nisto e vamos nos matar, meu irmão, desta vez é para sempre, não há salvação. Pode entrar, repetiu em voz alta, mas a porta não se abriu. Continuava arranhando suavemente, talvez fosse pura coincidência que houvesse alguém ao lado da fonte, uma mulher de costas, com o cabelo comprido e os braços caídos, absorta na contemplação do repuxo de água. Aquela hora e naquela escuridão, tanto poderia ser a maga como Talita ou qualquer uma das loucas, pensando bem, até Pola. Nada o impedia de olhar para a mulher de costas, porque, se Traveler decidisse entrar, as defesas funcionariam automaticamente, e ele teria tempo de sobra para deixar de olhar o pátio e enfrentá-lo. De qualquer modo, era bastante estranho que Traveler continuasse arranhando a porta como para verificar se ele estava dormindo. Não podia ser Pola, porque Pola tinha o pescoço mais curto e as cadeiras mais definidas. A não ser que também, por sua parte, tivesse organizado um sistema especial de ataque. Podia ser a maga ou Talita, pareciam-se tanto. E ainda mais de noite vistas de um segundo andar, destinado a fazê-lo sair das suas casas, pelo menos da 1 até a 8, porque não tinha podido. Passar da 8, jamais chegaria ao céu, jamais entraria no seu kibutz. Que está esperando, Manu? Pensou Oliveira. De que nos servirá tudo isso? Era Talita, com certeza, que agora estava olhando para cima e ficará de novo imóvel, quando ele acenou com o braço nu, pela janela, e o moveu cansadamente de um lado para o outro. Aproxime-se, maga, disse Oliveira. Desta janela você é tão parecida que até lhe posso mudar o nome. Feche essa janela, Horácio pediu Talita. Impossível, faz um calor tremendo, e o seu marido está ali arranhando a porta que até faz medo. É o que chamam de um conjunto de circunstâncias asquerosas. Mas não se preocupe, pegue uma pedrinha e tente de novo, quem sabe se numa. A gaveta, o cinzeiro e a cadeira caíram ao mesmo tempo no chão. Abaixando-se um pouco, Oliveira olhou quase cego para o retângulo violeta que tomara o lugar da porta. A mancha negra que se movia, ouviu a exclamação de Traveler. O ruído devia ter acordado meio mundo. Você está maluco! Exclamou Traveler, imóvel na porta. Mas quer que o Dyer nos ponha a todos na rua? Está me fazendo um sermão, disse Oliveira a Talita. Sempre foi como um pai para mim. Feche a janela, por favor, disse Talita. Não há nada mais necessário do que uma janela aberta, respondeu Oliveira. Está ouvindo o seu marido? Nota-se que meteu um pé na água. Já deve estar com a cara cheia de fios. Não sabe o que fazer. Puta que o pariu! Gritou Traveler, sacudindo-se na escuridão e arrancando fios de todos os lados. Acenda a luz, porra! Ainda não caiu no chão, informou Oliveira. Os rolamentos estão falhando. Não se debruce dessa maneira. Gritou Talita, levantando os braços. De costas para a janela, com a cabeça de lado para vê-la e lhe falar, Oliveira inclinava-se cada vez mais para trás. A Cuca Ferraguto saiu correndo do pátio, e só nesse momento Oliveira percebeu que já não era noite, que a bata da Cuca tinha a mesma cor das pedras do pátio, das paredes da farmácia. Permitindo-se um reconhecimento da frente de batalha, olhou para a escuridão e percebeu que, apesar das suas dificuldades ofensivas, Traveler optara por fechar a porta. Escutou, entre duas maldições, o ruído do trinco. Assim é que eu gosto, meu amigo! Exclamou Oliveira. Sozinhos na arena, como 2 homens. Vá à merda! Exclamou Traveler, furioso. Meu sapato está ensopado, e isso é a coisa que me dá mais nojo no mundo. Pelo menos, acenda a luz, não vejo nada. A surpresa de Cancha Raiada foi algo semelhante, disse Oliveira. Você deve compreender que não vou sacrificar as vantagens da minha posição. Devia agradecer por eu lhe responder,
porque nem isso deveria fazer. Também fiz tiro de guerra, irmão. Ouvi o Traveler respirar pesadamente. Lá fora, portas batiam e a voz de Ferraguto misturava-se com outras perguntas e respostas. A silhueta de Traveler tornava-se cada vez mais visível. Tudo começava a se distinguir perfeitamente, no seu lugar exato, 5 bacias, 3 escarradeiras, dezenas de rolamentos. Quase já podiam ser vistas naquela luz, que era como o pombo nas mãos do louco. Enfim, disse Traveler, levantando a cadeira caída e sentando-se sem vontade. Se você pudesse explicar um pouco esta confusão. Vai ser difícil, meu amigo. Falar, você sabe. Você, para falar, procura sempre os momentos mais incríveis, respondeu Traveler, irado. Quando não estamos a cavalo sobre 2 tábuas, com 45 graus à sombra, você me faz enfiar um pé na água e neste sórdidos barbantes. Mas sempre em posições simétricas, disse Oliveira. Somos como 2 crianças numa gangorra, ou simplesmente como qualquer pessoa diante do espelho. Você ainda não tinha notado isso, Doppelganger? Sem responder, Traveler tirou um cigarro do bolso do pijama e acendeu-o, enquanto Oliveira tirava outro e o acendia quase ao mesmo tempo. Olharam-se e começaram a rir. Você está completamente maluco, disse Traveler. Desta vez, passou das medidas. Imagine, pensar que eu... Deixe a palavra imaginação em paz, exclamou Oliveira. Limitese a observar que tomei minhas precauções, mas que você veio. Não outro. Você. Às 4 da manhã. Thalita contou-me, e achei que... Mas você acredita mesmo? No fundo, talvez seja necessário, Manu. Você pensa que se levantou para vir acalmar-me, para me dar segurança. Se eu estivesse dormindo, você teria entrado no quarto sem qualquer inconveniente, como qualquer pessoa que se aproxima do espelho sem dificuldade, é claro, aproxima-se tranquilamente do espelho com a escova na mão, e poderia suceder que, em vez da escova, você tivesse na mão isso que tem aí no pijama. Mas eu trago isto sempre, meu caro, respondeu Traveler, indignado. Ou você pensa que estamos num jardim de infância, aqui? Se você anda desarmado, é porque é um inconsciente. Enfim, disse Oliveira, sentando-se outra vez no parapeito da janela e saudando com a mão Thalita e a Cuca, o que eu acredito de tudo isto pouco importa ao lado daquilo que tem de ser, agrade-nos ou não. Já faz muito tempo que somos o mesmo cachorro dando voltas para morder a cauda. Não é que nos odiemos, pelo contrário. Existem outras coisas que se servem de nós para brincar, o peão branco e o peão negro, alguma coisa desse estilo. Digamos que existem 2 maneiras, necessitadas de que uma fique abolida na outra e vice-versa. Eu não o odeio, falou Traveler. Mas você me encurralou a tal ponto que já não sei o que fazer. Mutatis mutandis, você foi esperar-me no porto com algo que parecia um armistício, uma bandeira branca, uma triste incitação ao esquecimento. Eu também não o odeio, irmão, mas denuncio-o e isso é o que você chama encurralar. Eu estou vivo, afirmou Traveler, olhando Oliveira bem nos olhos. Estar vivo parece sempre ser o preço de alguma coisa. E você não quer pagar nada. Nunca quis. Uma espécie de cátaro existencial, um puro. Ou César ou nada, esse tipo de definição radical. Você pensa que eu não o admiro, à minha maneira? Acha que eu não admiro o fato de você ainda não ter se suicidado? O verdadeiro Doppelganger é você, pois se encontra desencarnado. Você é uma vontade em forma de catavento, lá em cima. Quero isto, quero aquilo, quero o norte e o sul e tudo ao mesmo tempo. Quero a maga, quero Thalita, e então o senhor vai visitar a morgue e beija a mulher do seu melhor amigo. Tudo pelo simples fato de misturar as realidades e as recordações de um modo sumamente não euclidiano. Oliveira encolheu os ombros, mas olhou para Traveler a fim de fazer-lhe sentir que não era um gesto de desprezo. Como se quisesse transmitir-lhe algo daquilo que, no território em frente, chamavam beijo, um beijo para Thalita, um beijo dele para Maga ou Pola. Este outro jogo de espelhos como o jogo de voltar a cabeça para a janela e olhar para Maga, parada ali, ao lado do jogo da amarelinha, enquanto a Cuca e Remorino e Ferraguto, amontoados perto da porta, estavam como que esperando que Traveler aparecesse à janela e lhes anunciasse que tudo ia bem, e que um soporífero ou mesmo uma camisa de força por algumas horas, até que o rapaz melhorasse de sua crise. As pancadas na porta também não contribuíam para facilitar a compreensão.
Se pelo menos Manu fosse capaz de sentir que nada do que estava pensando tinha sentido do lado da janela, que a coisa só era válida do lado das bacias e dos rolamentos, e se quem estivesse batendo na porta com os 2 punhos ficasse quieto por apenas 1 minuto, talvez então. Mas não se podia fazer outra coisa senão olhar para a maga, tão bonita na beira do jogo da amarelinha, e desejar que empurrasse a pedrinha de uma casa para outra, da terra para o céu. Sumamente não euclidiana. Estive à sua espera esse tempo todo, disse Oliveira, cansado. Compreenda que eu não ia me deixar matar simplesmente. Cada um sabe o que tem de fazer, Manu. Se quer uma explicação do que aconteceu lá embaixo, só que nada teria a ver, como você sabe muito bem. Sabe, sim, Doppelganger, sabe. Que lhe importa o tal beijo, a ela também não importa nada. A coisa é entre vocês, no final das contas. Abram imediatamente. Estão levando a sério, comentou Traveler, levantando-se. Abrimos a porta. Deve ser o Vegero. Por mim. Vai querer aplicar-lhe uma injeção? Tenho certeza de que Thalita alvoroçou todo o hospício. As mulheres são a morte, exclamou Oliveira. Ali onde está, tão bonita junto do jogo da amarelinha. É melhor não abrir, Manu, estamos tão bem assim. Traveler foi até a porta e aproximou a boca da fechadura. Cambada de cretinos, por que não paravam de encher com aqueles gritos de filme de terror? Tanto ele como Oliveira estavam perfeitamente bem, e abririam quando chegasse o momento. O melhor que podiam fazer era preparar o café para todo mundo. Nessa clínica é impossível viver. Era bastante audível que Ferraguto não ficará nada convencido, mas a voz de Ovegero elevou-se acima da do patrão, como um sábio murmúrio persistente, e afinal deixaram a porta em paz. No momento, o único indício de perturbação era gente no pátio e as luzes do 3º andar, que se acendiam e se apagavam continuamente, alegre costume do 43. Passados alguns instantes, Ovegero e Ferraguto reapareceram no pátio e ficaram olhando para Oliveira sentado na janela, que os cumprimentou, desculpando-se por estar de camiseta. O 18 aproximara-se de Ovegero e procurava explicar-lhe algo sobre a F-Pistole, e Ovegero parecia muito interessado, olhando para Oliveira com um ar profissional, como se ele já não fosse o seu melhor parceiro de pôquer, coisa que Oliveira achou bastante engraçada. Quase todas as janelas do 1º andar tinham sido abertas, e vários doentes participavam com grande vivacidade de tudo o que estava sucedendo, que não era grande coisa. A maga levantara o braço direito para chamar a atenção de Oliveira, como se isso fosse necessário, e estava-lhe pedindo que chamasse Traveler à janela. Oliveira explicou-lhe, da maneira mais clara, que isso era impossível, porque a zona da janela correspondia exclusivamente à defesa, mas que talvez se pudesse organizar uma trégua. Acrescentou que o gesto de chamá-lo, levantando um braço, fizera-lhe pensar em atrizes do passado e, especialmente, em cantoras de ópera, como M. Destin, Melba, Marjorie Lawrence, Musil, Bori, e por que não Teda Bara e Nita Naldi, continuando a soltar nomes com enorme prazer, enquanto Thalita baixava o braço e depois voltava a levantá-lo, suplicando, Eleonora Duse, naturalmente. Vilma Banque, exatamente Garbo, mas é claro, e uma foto de Sarah Bernhardt que ele, quando era criança, tinha. Colado num caderno, e a Karsavina, a Boronova, as mulheres, esses gestos eternos, essa perpetuação do destino, embora, nesse caso, não fosse possível aceder ao amável pedido. Ferraguto e a Cuca gritavam manifestações totalmente contraditórias, enquanto Ovegero, que com a sua cara de sono escutava tudo, fez-lhe sinais para que se calassem, a fim de que Thalita pudesse entender-se com Oliveira. Operação que de nada serviu, pois Oliveira, depois de escutar pela 7ª vez o pedido da maga, voltou-lhe as costas, e todos o viram, embora não pudessem ouvi-lo, dialogar com o invisível Traveler. Imagine que querem que você venha até a janela. Sim, você podia deixar apenas por 1 segundo. Poderei passar por baixo dos fios. Que piada, velho, exclamou Oliveira. É a última linha de defesa. Se você a quebrar, ficaremos num infiguim decidido. Está bem, concordou Traveler, sentando-se na cadeira. Então, pode continuar amontoando palavras inúteis. Não são inúteis, respondeu Oliveira. Se você quiser vir até aqui, não precisa pedir-me autorização. Parece-me que isso é bem claro. Jura que não vai se jogar pela janela? Oliveira ficou olhando para ele, como se Traveler fosse um panda gigante. Finalmente disse Oliveira. Você já desabafou.
Ali embaixo, a maga está pensando a mesma coisa. E eu que julgava que, apesar de tudo, vocês me conheciam um pouco. Não é a maga, afirmou Traveler. Você sabe perfeitamente que não é a maga. Não é a maga, concordou Oliveira. Sei perfeitamente que não é a maga. E você é o porta-estandarte, o arauto da rendição, do regresso à casa e à ordem. Já estou começando a ter pena de você, velho. Esqueça-se de mim, disse Traveler, amargo. O que eu quero é que você me dê sua palavra de que não vai fazer essa imbecilidade. Repare que, se eu me jogar, indicou Oliveira, cairei exatamente sobre o céu. Venha para este lado, Horácio, e deixe-me falar com o vegero. Eu posso arrumar as coisas. Amanhã já ninguém se recordará disto. Aprendeu isso no manual de psiquiatria, disse Oliveira, quase admirado. É um aluno de grande memória. Escute, argumentou Traveler. Se você não me deixar ir à janela, terei de abrir a porta para ele, e vai ser pior. Para mim, dá no mesmo. Uma coisa é entrarem aí e outra é chegarem até aqui. Quer dizer então que, se procurarem segurá-lo, você se lançará da janela? É possível que, do seu lado, signifique isso. Por favor, disse Traveler, dando um passo à frente. Você ainda não percebeu que é um pesadelo? Eles vão pensar que você está louco de verdade, e que eu queria realmente matá-lo. Oliveira debruçou-se um pouco mais para fora e Traveler parou perto da segunda linha de bacias cheias de água. Embora tivesse afastado do seu caminho todos os rolamentos com um pontapé, não prosseguiu. Entre os alaridos da Cuca e de Talita, Oliveira ergueu-se lentamente e lhes fez um sinal tranquilizador. Como que vencido, Traveler arrumou a cadeira num canto e sentou-se. Voltaram a bater na porta, com menos força que antes. Não precisa continuar quebrando a cabeça, disse Oliveira. Porque você está procurando explicações, meu velho? A única diferença real entre mim e você neste momento é que eu estou sozinho. Por isso, o melhor é você descer para se reunir aos seus, e que continuemos falando pela janela, como bons amigos. Penso ir-me embora por volta das 8 horas. Gekrepten ficou de me esperar com tortas fritas e mate. Você não está sozinho, Horácio. Gostaria de estar sozinho por pura vaidade, para ser o Maldoror portenho. Você falou de um doppelganger, não? Já devia saber que alguém o acompanha, que alguém é como você, embora esteja do outro lado desses malditos fios. É uma pena, disse Oliveira, que você tenha uma ideia tão mesquinha da vaidade. A questão reside toda nisso, ter uma ideia sobre qualquer coisa, custe o que custar. Você não é capaz de intuir por um segundo que as coisas podem não ser assim? Suponha que sim. Mas a verdade é que você está aí debruçado na janela. Se você realmente suspeitasse de que isso pode não ser assim, se realmente conseguisse chegar ao coração da coisa. Ninguém lhe está pedindo que negue o que está vendo, mas se você pelo menos fosse capaz de empurrar um pouquinho, compreende, com a ponta do dedo. Se fosse tão fácil, respondeu Traveler, se fosse suficiente juntar fios idiotas. Não digo que você não tenha dado seu empurrão, mas olhe os resultados. Que têm eles de mal, meu velho? Pelo menos, estamos com a janela aberta e respiramos este amanhecer fabuloso, veja como está fresco a esta hora. E lá embaixo todo mundo está passeando pelo pátio, é extraordinário, estão fazendo exercícios sem sabê-lo. A Cuca, veja bem, e o Dyer, essa espécie de lontra pegajosa. E sua mulher, claro, que é a ociosidade em pessoa. Por sua vez, não pode negar que nunca esteve tão acordado como agora. E, quando digo acordado, você me entende, não é? Pergunto-me se não será o contrário, meu velho. Oh, essas são as soluções fáceis, contos fantásticos para antologias. Se você fosse capaz de ver a coisa pelo outro lado, talvez já não quisesse sair daí. Se você saísse do território, digamos, da casa 1 para 2, ou da 2 para 3. É tão difícil, doppelganger, eu passei toda a noite tentando e só consegui chegar à casa 8. Todos nós gostaríamos de alcançar o reino milenário, uma espécie de Arcádia onde talvez fossemos mais infelizes do que aqui, porque não se trata de felicidade, doppelganger, mas um lugar onde não mais haveria este mundo-jogo de substituições que nos ocupa durante 50 ou 60 anos, e onde nos daríamos verdadeiramente a mão, em vez de repetir o gesto do medo e querer saber se o outro leva uma faca escondida entre os dedos.
Falando de substituições, não estranharia que você e eu fossemos o mesmo, um de cada lado. Como você disse que sou vaidoso, parece que escolhi o lado mais favorável, mas quem sabe, Manu? Só sei uma coisa, é que não posso estar do seu lado, tudo quebra entre as minhas mãos, faço cada barbaridade que é de enlouquecer, supondo que fosse assim tão fácil. Mas você, que está em harmonia com o território, não quer entender este ir e vir, dou um empurrão e acontece-me alguma coisa. Então 5.000 anos de genes jogados fora tiram-me para trás e volto a cair no território, a chapinhar 2 semanas, 2 anos, 15 anos. Um dia meto um dedo no costume e é incrível como o dedo se funde com o costume e aparece do outro lado. Parece que vou chegar finalmente à última casa, e de repente uma mulher se afoga, imagine, ou tem um ataque de piedade inútil, porque essa história de piedade. Já lhe falei das substituições, não? Que imundice, Manu. Consulte Dostoiévski sobre isso das substituições. Por fim, 5.000 anos me puxam outra vez para trás, e é preciso recomeçar. Por isso sinto que você é o meu doppelganger, porque todo o tempo estou indo e vindo do seu território para o meu, se é que consigo chegar ao meu, e nessas lastimáveis passagens parece-me que você é a minha forma que fica aí, olhando-me com piedade. Você é os 5.000 anos de homem amontoados em 1,70 m, olhando para este palhaço que deseja sair da sua casa. Tenho dito. Parem de aporrinhar, gritou o traveleiro aos que estavam de novo batendo na porta. Caramba, neste manicômio não se pode conversar tranquilamente. Você é ótimo, irmão, disse Oliveira, comovido. De qualquer modo, falou o traveleiro, aproximando um pouco a cadeira, você não pode negar que, desta vez, está exagerando. As transubstanciações e outras merdas estão muito bem, mas sua brincadeira vai nos custar o emprego a todos, e lamento sobretudo por causa de Thalita. Você poderá dizer tudo o que quiser sobre a maga, mas sou eu quem dá de comer à minha mulher. Você tem toda a razão, respondeu Oliveira. A gente esquece que é um empregado e essas coisas. Quer que eu fale com o Ferraguto? Ele está ali perto da fonte. Desculpe, Manu, eu não queria que a maga e você. Agora é de propósito que você a chama de maga? Não minta, Horácio. Eu sei que é Thalita, mas há pouco era maga. É as duas, como nós. Isso se chama loucura, disse Traveler. Tudo se chama de alguma maneira, escolhe-se o nome que se quer e vai-se em frente. Se você me permite, vou atender um pouco os de fora, estão que não aguentam mais. Eu vou embora, disse Traveler, levantando-se. É melhor, concordou Oliveira. É muito melhor que se vá, e daqui falo com você e com os outros. É muito melhor que se vá e que não dobre os joelhos, como está fazendo agora, porque vou explicar-lhe exatamente o que vai acontecer. Você, que adora explicações, como todos os filhos dos 5.000 anos. Assim que você saltar para cima de mim, levado por sua amizade e seu diagnóstico, vou me jogar para um lado, porque não sei se você recorda, mas eu praticava judô com os rapazes da Kalyan Chorena, e o resultado é que você vai seguir viagem por esta janela e espatifar-se na casa 4, e mesmo assim se tiver sorte, pois o mais provável é não passar da casa 2. Traveleiro olhava-o, e Oliveira notou que seus olhos estavam cheios de lágrimas. Fez um gesto como se de longe lhe acariciasse o cabelo. Traveleiro esperou ainda um segundo e em seguida dirigiu-se para a porta e abriu-a. Quando Remorino quis entrar, e atrás dele viam-se mais 2 enfermeiros, segurou-o pelos ombros e empurrou-o para trás. Deixem-no em paz, ordenou. Dentro de pouco tempo, estará bem. O melhor é deixá-lo sozinho. Não vejo razão para tanto tumulto. Prescindindo do diálogo, rapidamente levado a tetrálogo, hexálogo e dodecálogo, Oliveira fechou os olhos e pensou que tudo estava muito bem assim, que Traveleiro era realmente seu irmão. Ouviu o ruído da porta se fechando, as vozes que se afastavam. A porta voltou a se abrir, coincidindo com as suas pálpebras, que trabalhosamente se levantavam. Ponha o trinco, sugeriu Traveleiro. Não tenho muita confiança nessa gente. Obrigado, respondeu Oliveira. E você, desça para o pátio, Thalita está muito preocupada. Passou por baixo dos poucos fios sobreviventes e correu o trinco. Antes de voltar para a janela, meteu o rosto na água da pia e bebeu como um animal, tragando e lambendo e arquejando. Embaixo, ouviam-se ordens dadas por Remorino, que mandava os doentes para os seus quartos. Quando voltou a aparecer, fresco e tranquilo, viu que Traveleiro estava ao lado de Thalita e que passará o braço pela sua cintura.
Depois do que Traveler acabará de fazer, tudo era como um maravilhoso sentimento de conciliação, e não era possível violar aquela harmonia insensata, mas vívida e presente, já não era possível falseá-la. No fundo, Traveler era o que ele deveria ter sido com um pouco menos de maldita imaginação, era o homem do território, o incurável erro da espécie desencaminhada. Mas quanta beleza havia no erro e nos 5.000 anos de território falso e precário, quanta beleza naqueles olhos que se tinham enchido de lágrimas e naquela voz que lhe aconselhara: ponha o trinco, não tenho muita confiança nessa gente, quanto amor naquele braço que apertava a cintura de uma mulher. É bem possível, pensou Oliveira, enquanto respondia aos gestos amistosos do Dr. Ovegero e de Ferraguto, um pouco menos amistoso, que a única maneira de fugir do território seja meter-se nele até não poder mais. Sabia que tão logo insinuasse isso, uma vez mais, iria entrever a imagem de um homem levando pelo braço uma velha por entre ruas chuvosas e geladas. Quem poderá saber? Pensou ele. Quem poderá saber se não fiquei no limite? Talvez houvesse uma passagem. Manu a encontrara, por certo, mas o ridículo é que Manu nunca a procurara, e eu, pelo contrário. Amigo Oliveira, por que não desce para tomar café? Propôs Ferraguto, com visível desagrado de Ovegero. Você já ganhou a aposta, não lhe parece? Olhe para a Cuca, está tão perturbada. Não se aflija, minha senhora, disse Oliveira. A senhora, com sua experiência do circo, não vai se preocupar com estas brincadeiras. Ai, Oliveira, você e Traveler são terríveis, exclamou a Cuca. Por que não faz o que o meu marido sugeriu? Justamente, eu pensava que o melhor seria tomarmos café todos juntos. Sim, amigo, agora já pode descer, disse Ovegero, como que casualmente. Preciso consultá-lo sobre algumas coisas nuns livros em francês. Daqui se ouve muito bem, respondeu Oliveira. Está bem, meu velho, gritou Ovegero. Desça quando quiser, nós vamos tomar café agora mesmo. Com medialunas, fresquinhas, disse a Cuca. Vamos preparar o café. Talita? Não seja idiota, respondeu Talita, e, no silêncio extraordinário que se seguiu a essa repreensão, o encontro dos olhares de Traveler e Oliveira foi como se dois pássaros se chocassem em pleno voo e caíssem enredados na casa 9, ou, pelo menos, assim pensaram os interessados. Depois desse novo incidente, a Cuca e Ferraguto começaram respirando agitadamente, e finalmente a Cuca abriu a boca para reclamar. Mas o que significa essa insolência? Enquanto Ferraguto enchia o peito, olhando para Traveler de alto a baixo, o qual, por sua vez, olhava para sua mulher com uma mistura de admiração e censura. Até que Ovegero encontrou a saída científica apropriada e disse secamente: histeria matinensis jugulata. Entremos, vou-lhes dar uns comprimidos, no momento em que o 18, violando as ordens de Remorino, saiu para o pátio e anunciou que a 31 estava descomposta e que havia um telefonema de Mar del Plata. Sua expulsão violenta, a cargo de Remorino, ajudou os administradores e Ovegero a evacuarem o pátio sem excessiva perda de prestígio. Ai, 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 exclamou Oliveira, debruçando-se da janela. E eu que pensava que as farmacêuticas eram tão bem educadas. Você escutou bem o que ela disse? Perguntou Traveler. Esteve gloriosa. Sacrificou-se por mim, declarou Oliveira. A outra não vai perdoá-la nem no leito de morte. Isso pouco me preocupa, disse Talita. Com medialunas bem fresquinhas. Já pensou? E Ovegero, então? Perguntou Traveler. Livros em francês. Caramba, a única coisa que faltou foi tentarem você com uma banana. Só não compreendo porque você não os mandou a merda. Era assim, a harmonia durava incrivelmente. Não havia palavras com que responder à bondade daqueles dois ali embaixo, olhando para ele e lhe falando de dentro do jogo da amarelinha. Porque, sem perceber, Talita estava parada na casa 13 e Traveler tinha um pé na 6, de maneira que a única coisa que ele podia fazer era mover um pouco a mão direita, numa saudação tímida, e ficar olhando para Maga, para Manu, dizendo a si mesmo que, no fim das contas, algum encontro havia, embora não pudesse durar mais do que aquele instante terrivelmente doce, no qual a melhor coisa a fazer, sem sombra de dúvida, teria sido inclinar-se um pouco para fora e deixar-se cair. Paf, acabou-se.